Agora, quando entendemos o modelo dele, somos nós que temos que nos adaptar à estrutura dele. Não é a estrutura dele que tem que se adaptar ao nosso estilo de vida. Nós precisamos simplesmente pegar e dizer, esse é o combo, são esses os valores, é isso que nós cremos, é isso que nós vamos praticar. E entender o que, gente? Que na vida comunitária nós vamos ter desafios, em qualquer nível. Antes de falar de igreja, vamos falar da família. O casamento segue sendo um desafio, por mais apaixonado que o marido e a mulher recém-casados estejam, porque eles vão descobrir diferenças. E num ambiente de diferença, se você não souber administrá-las, você pode perder a conexão. Mas o que eu e você precisamos entender é que na visão bíblica, a conexão vertical com Deus se preserva através do cultivo de conexão horizontal. O próprio ambiente familiar, o apóstolo Pedro diz, maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. E o motivo que ele dá não é tipo assim, maridão, seja esperto. Não é apenas para você ter um ambiente de qualidade de vida melhor, um pouquinho mais de alegria, menos tensão. Ele diz assim, para que as vossas orações não sejam interrompidas. O que ele está dizendo? Se você desconectar no nível horizontal, vai desconectar no nível vertical. Nós somos chamados para sermos seres relacionais. E a maneira como vivemos relacionamento na dimensão horizontal uns com os outros vai afetar diretamente a vertical, o relacionamento com Deus. Paulo diz, eu quero que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O que é a definição de mão santa? Sem ira nem contenda. O que é ira e contenda? Pecados de relacionamento. Ele está dizendo que é uma vida de oração eficaz. Pare de criar treta do seu lado o tempo todo, senão você desconecta aqui de cima. Jesus disse, se você não perdoar o irmão que te ofendeu, o Pai não vai te perdoar. Desconectou na horizontal, desconecta na vertical. Então nós precisamos ter a sabedoria. Não é só de cultivar a tal da inteligência emocional que todo mundo fala, mas de vivermos o modelo de Deus comunitário da forma correta. Durante anos, quando a igreja ainda era menor e essa função me cabia, eu podia exercê-lo, depois eu fui interrompendo isso no processo de transição. Eu praticamente dei quase todos os cursos, salvo raríssimas exceções, onde alguma coisa possa ter acontecido, que nós antigamente chamávamos de curso de membresia, hoje a gente chama o DNA Alcance. Quando eu dava esse curso, eu passava horas ensinando sobre o que era igreja. Eu sempre dizia, gente, no final eu vou fazer uma promessa para vocês, importantíssima, mas é algo sério. E eu ficava criando expectativa da promessa. Eu dou minha palavra para vocês, é algo muito sério. E às vezes eu dizia, olha, eu prometo, eu empenho minha palavra, vou chegar a dizer, em nome de Jesus, eu prometo para vocês que nós vamos falhar com vocês. Todo mundo ficava me olhando, essa era a promessa. Eu falei, essa é a promessa. Porque já que decepção é proporcional à expectativa, nós vamos matar a expectativa na entrada. Nós não somos perfeitos e nunca conseguiremos ser. E quanto mais crescemos, maior é o desafio. Então, nós vamos falhar com você, espere isso. Porque as pessoas às vezes criam um ambiente que é uma fantasia. Ele não cabe no ambiente de trabalho, não cabe no ambiente familiar, não cabe em ambiente nenhum. Mas ele traz para a igreja e o nível de exigência é altíssimo. A decepção será proporcional à expectativa. Numa época em que a comunicação era ainda mais por e-mail do que por WhatsApp ou outros formatos, eu me lembro, anos atrás, um irmão da igreja mandou um e-mail, falou, o senhor é um homem de palavra, prometeu decepcionar a gente e cumpriu. Eu falei, nunca prometi decepcionar, respondi para ele, prometi falhar. Ele disse, qual a diferença? Eu falei, a diferença era justamente para você não decepcionar, quando eu cumprisse a promessa de falhar. Você só decepcionou porque não acreditou na minha promessa. Se tivesse levado minha promessa a sério, não estava decepcionado agora. Eu lembro que ele manda um kkk e pergunta, o senhor já pensou em ser advogado? Eu falei, não, mas o que eu andei pensando aqui é que eu queria lavar os seus pés, arrumar essa situação, pedir perdão a você. E se você realmente estiver tão ferido a ponto de dizer, eu quero sair da igreja, nos deixe pelo menos te ajudar no processo de ser curado antes que você saia. Mas as pessoas às vezes criam fantasias. Meu primeiro ano como pastor, eu lembro de uma irmã, eu já tinha recebido a notícia antes dela falar comigo, que ela tinha feito um barraco contra as duas, o negócio foi feio, tenso. A irmã me procura e diz, pastor, vim lhe comunicar que eu estou saindo da igreja. Eu querendo dar a ela a oportunidade da versão dela, não falei nada do que eu sabia, eu perguntei para ela, por quê? Esperando só que ela contasse exatamente como foi o problema. Ela falou, porque não tem amor nesse lugar.
Eu falei, a senhora está dizendo que não tem amor por causa do seu problema com fulano e beltrano? Eu falei, o senhor já está sabendo, é isso mesmo. E se não tem amor, eu me recuso a ficar num ambiente que não tem amor. Eu falei, querido, se essa é a sua lógica, eu não posso nem interferir. Eu só pediria à senhora que fosse coerente com ela e sustentasse as próximas decisões que a senhora deveria tomar. Ela falou, como assim? Eu falei, passe na sua casa, faça as malas e abandone seu marido e seus filhos. Ela me olhou revoltada. Como um homem de Deus daria um conselho dele? Eu falei, não estou dando conselho nenhum, só estou pedindo para a senhora ser lógica com o seu padrão de decisão. Se a senhora vai sair da igreja alegando que aqui é porque não tem amor, por que a senhora vai ficar na sua casa se não tem amor lá? Quem disse que não tem amor em casa? Eu falei, a senhora. Aqui na igreja teve um barraco só, esse tempo todo que a senhora está aqui, a senhora definiu que não tem amor, lá a senhora faz barraco com o seu marido e seus filhos todo dia, porque eu sei. Então se aqui não tem amor, imagina lá. Agora se com essa pouca falta de amor aqui já é suficiente para sair, imagina com aquela muita falta de amor lá. O que é que a senhora está fazendo lá? Vaza. Primeiro ela me olhou com muita raiva, depois acho que ela foi pensando. Ela começou a segurar o riso, dá para ver na cara dela. Ela falou para mim, o senhor me pegou de jeito, não foi? Eu falei, peguei de jeito a senhora, com um bom argumento. Eu falei, criatura, como dizer que não tem amor na sua casa? O que tem lá é amor, porque para o seu marido e os seus filhos aguentar a senhora. Eu que nem convivo com a senhora como ele, só um pouco aqui. Por que a senhora acha que nós não mandamos a senhora embora? A senhora não é fácil, e a senhora sabe disso. Então o amor é a disposição de superar os problemas, não criar essa fantasia de que não tem problema. Eu falei, lá na casa da senhora, a senhora erga a mão para o céu, porque a senhora tem marido e filhos que te amam, porque eles te aguentam, e eles não estão desistindo da senhora. Isso é amor. Ela, então eu fico. Foi o dia do fico, diga ao povo que eu fico. Nós podemos viver algo extraordinário, sem muita fantasia, com a praticidade bíblica. É possível, está ao meu e ao seu alcance. Agora, vão falhar com você? Vão. E quanto maior a igreja, mais gente vai falhar. E entenda isso como parte do seu processo de crescimento. Paulo escreve aos Coríntios e diz, importa que haja facções entre vocês para que os aprovados se manifestem. É na hora da treta que você vê quem é maduro e quem não é. Quem tem a capacidade de virar a face, a outra face, de andar a segunda milha, de entregar a capa junto com a túnica. É nessa hora que você vê quem é maduro, quem cresceu, quem não. E que venham os jogos mortais. Não, estou brincando. Mas quem está entendendo a ideia? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Jesus usou várias vezes a expressão no texto que nós lemos de permanecer em Cristo. Durante muito tempo eu pensava, permanecer em Cristo é só ficar firme e não desviar. É só ficar conectado a Ele. Mas se Jesus está falando da videira como uma extensão de quem Ele é, e há uma ligação entre os ramos, e não é todo o ramo que está diretamente conectado a Cristo, e você precisamos entender que parte, não todo, mas parte do conceito de permanecer em Cristo significa permanecer na videira, permanecer no corpo. Eu aprendi desde cedo que uma brasa fora do braseiro, ela apaga. Eu tenho visto muita gente que, ferida e decepcionada, começa a minguar espiritualmente. Apesar de estar arrastando mais gente para o buraco, dizendo, não precisa de igreja, você só precisa de Jesus. A verdade é que nós precisamos uns dos outros. Em Provérbios 18, verso 1, a Bíblia diz, o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Outras traduções dizem, o solitário busca só o seu próprio interesse, insurge-se. Insurgir é rebelar, revoltar-se, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Baseado nesse texto, meu amigo pastor Danilo Figueira, da comunidade cristã de Ribeirão Preto, definiu a atitude de isolamento com 3 adjetivos bem precisos. E diz, toda atitude de isolamento, antes de mais nada, é egoísta. A Bíblia diz, o que se isola busca o seu interesse. Não quero machucar, está pensando em si. Ah, não quero ter que me preocupar, está pensando em si. Não sou obrigado a ter que lidar com isso, está pensando em si, só em si. E não nos outros, que podem crescer, ser edificados através do convívio. Então toda atitude de isolamento é egoísta. Mas ele diz, toda atitude de isolamento é rebelde.
Porque a Bíblia está dizendo que ele se insurge, que ele se revolta, se rebela contra a verdadeira sabedoria. É uma atitude de rebeldia. Mas além de uma atitude egoísta e rebelde, e só o rebelde já não é boa classificação, é uma atitude burra. Pastor, dá para trocar adjetivo? Dá estúpida, idiota. Nós podemos usar vários. Por quê? Porque se rebela contra a verdadeira sabedoria. Se você se rebela contra a sabedoria, a atitude é o que mesmo? Me ajude aí com a definição. É não inteligente, pronto. Não é sábia. Se ficar mais bonito para você. Não existe nada de positivo com o qual uma atitude de isolamento possa ser caracterizada. Nós somos chamados para viver em comunidade. Vai dar BO? Vai. Mas vai ter tanta coisa boa, melhor, maior e acima dos boletins de ocorrência, que vai valer a pena. E a parte boa é que não vai valer a pena só para você. Não é só o que você ganha, é o que outros vão poder ganhar através da sua paciência, do seu amor, da sua maturidade, da sua disposição de convívio. Vai ter dia que você vai para a cela e vai dizer: Deus, o Senhor é minha testemunha que eu não estou com vontade de estar lá. Você acha que todo culto que eu preguei, nesses 17 anos aqui, eu estava com vontade de pregar? Deve ter tido muitos deles que eu falei para Jesus: eu nem queria hoje. Mas não diz respeito só ao que você quer, ou o que é importante para você, mas o que é importante para outros. Em momentos onde eu preferia ter ficado em casa, debaixo da coberta, assistindo um filme e veio estar pregando. E preguei sem muito ânimo interior. E eu vejo gente depois chorando, testemunhar mudanças extraordinárias. Eu penso: ainda bem, seu ignorante, que você não escolheu a coberta. Ainda bem que você sacrificou por algo maior do que aquele seu desejo egoísta. Quem está entendendo? Nós podemos viver juntos o que Jesus disse. Isso sim é a videira. A videira verdadeira. Um organismo com uma organização e uma estrutura funcional. Algo cuja parte visível é a gente. E ele se expôs quando decidiu ser representado por mim e por você. Eu já perguntei para ele algumas vezes: onde é que o senhor estava com a cabeça quando deixou a gente representar o Senhor? O risco é grande. Mas se ele correu o risco, é porque ele viu que valia a pena. Em terceiro e último lugar, se nós entendemos a ligação entre os ramos, a descentralização, a unidade, a interdependência e também a continuidade geracional, a paternidade, vai ser fantástico. Deus tem um sonho na terra e nós podemos participar, que edificar com Ele a sua igreja. Pai, oramos por graça e favor do alto. Oramos por aquela capacidade que só o Teu Espírito pode trazer a cada um de produzir ajustes. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs reunidos nesse lugar, aqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo ou mesmo posteriormente por meio de uma palavra gravada. Que a mão do Senhor os toque, os alcance, gere aplicação prática da palavra e os ajustes necessários. E que possamos sair daqui não apenas com informação, mas com inspiração, com combustível celestial, para vivermos o Teu projeto chamado igreja, para vivermos o que o Senhor mesmo chamou de a videira verdadeira. Obrigado pelo privilégio de nos incluir. Obrigado pela honra de nos deixar participar e cooperar contigo. Ajuda-nos, Senhor, a cooperar cada vez mais e atrapalhar cada vez menos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorde, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus.